Nessa aula, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu na aula anterior, resolvendo um problema tradicional. Esse problema apresenta uma parede com as suas dimensões, comprimento e altura. No caso, a nossa parede tem 36 decímetros de comprimento e 15 decímetros de altura. Decímetro é uma subunidade do metro. E aí há duas perguntas, né? Em primeiro lugar, o pedreiro deseja cobrir essa parede com ladrilhos e é importante a observação de que esses ladrilhos são quadrados. Por quê? Porque os lados do quadrado são iguais. Isso é relevante, é importante para a gente resolver esse problema. E a primeira pergunta é: qual é o maior tamanho que esses quadrados, que os lados desses quadrados podem ter? Nesse desenho, eu não represento a parede completa. Eu estou representando só um cantinho da parede, uma quina da parede. Para que você entenda qual é a importância do ladrilho ser um quadrado. Então, eu vou colocar o primeiro ladrilho aqui. E esse ladrilho tem forma de quadrado. Vou botar um segundo ladrilho aqui, que é igual ao anterior. Vou botar um terceiro ladrilho aqui, idêntico aos anteriores. Vou botar um outro ladrilho aqui. Mais um aqui. E é importante que você perceba o seguinte: o lado do quadrado, que é esse tamanho, que vai daqui até aqui, tem que ser um número divisor do 36, porque se ele não for um número divisor do 36, quando eu chegar lá na outra ponta da parede, vai ficar faltando um pedacinho para cobrir, que eu não vou conseguir colocar um novo quadrado ali. Então, é fundamental que o lado do quadrado seja um divisor de 36 para que eles se encaixem perfeitamente até o final, casando com o final da parede. Da mesma forma, o lado do quadrado, mesmo tamanho anterior, o lado do quadrado tem que ser um divisor do 15, para que eu possa ir preenchendo e no final, lá no teto, o último quadrado encaixar com perfeição. Caso contrário, se esse lado não dividir o 15, eu vou preenchendo com quadrados e vai sobrar um pedaço para cima que eu não vou conseguir encaixar um quadrado ali. Então, essa discussão me leva à conclusão de que o lado do quadrado precisa ser, ao mesmo tempo, um divisor de 36 e um divisor de 15. Portanto, o que eu procuro é um divisor comum do 15 e do 36. Então, como eu fiz na aula passada, eu vou escrever a lista dos divisores de 15. E depois eu vou escrever a lista dos divisores de 36. A lista de divisores de 15 começa sempre, toda a lista de divisores começa pelo 1. Em seguida, eu tenho o 3, o 4 não divide o 15, mas o 5 divide. Depois você vai testar o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14 e nenhum deles vai dividir o 15. E aí essa lista vai fechar com o próprio 15. Agora a gente vai para a lista de divisores do 36, que começa pelo 1, também tem o 2, tem o 3, o 4, que também divide o 36, o 5 não divide, mas o 6 divide o 36. Depois, testando, você vai encontrar ainda o 9, o 12, o 18 e a lista fecha com o próprio 36. Olhando para essas duas listas, a gente consegue escrever a lista de divisores comuns.
Basta observar os números que aparecem nas duas listas. O 1 e o 3 são os únicos. Então, por enquanto, a conclusão que eu tiro é que eu posso preencher essa parede com quadrados de lado 1 ou com quadrados de lado 3. Acontece que a pergunta é: qual é o maior tamanho? Se a pergunta é qual é o maior tamanho, então a resposta para essa pergunta é lado igual a 3 decímetros, que é o maior valor, que a gente aprendeu que corresponde ao MDC, o maior divisor comum. Para resolver a letra B, eu vou me apoiar na resposta da letra A. Se o lado do quadrado tem que ser 3, nessa situação em que eu tenho o maior tamanho para o quadrado, se o lado tem que valer 3, então perceba, este lado que tem tamanho 36 vai ser coberto com quadrados de tamanho 3, de lado 3. Então eu vou conseguir colocar ao todo aqui 12 quadradinhos. Basta pegar o 36 e dividir pelo lado do quadrado, que é 3. Isso dá 12 quadrados. E a mesma ideia aqui. Se eu vou preencher todo esse lado que mede 15 com quadrados de lado 3, basta fazer a divisão de 15 por 3 e isso resulta em 5 quadrados. Se nessa direção eu consigo preencher com 12 quadrados e nessa direção eu consigo preencher com 5 quadrados, quando eu preencher a parede inteira, o número de quadrados será 12 vezes 5. O que dá 60 quadradinhos. Então, a pergunta da letra B. Nessa situação, qual a quantidade necessária de quadrados para cobrir a parede? Resposta: 60 quadrados. Espero que você tenha entendido e te aguardo para um próximo encontro.